Olha só que coisa boa te receber aqui no nosso momento pré-culto. A gente está aqui no auditório da nossa igreja. Infelizmente, a gente ainda não está podendo se reunir. Isso vai acontecer em algum momento, mas de uma forma muito responsável, tranquila. A gente vai te dar mais informações a respeito disso, mas acho que o mais importante de você saber é que a gente está sentindo muito a sua falta. Você faz falta aqui nesses momentos junto com a gente. Então já queria deixar isso registrado aqui para você. Mas também queria te dar alguns avisos sobre as ações da nossa igreja, sobre coisas importantes que têm acontecido na nossa comunidade. A primeira delas é sobre a nossa campanha de cestas básicas, a Cesta Solidária. Olha só que oportunidade incrível de você se envolver. É como a palavra de Deus diz, assim, tem mais alegria no dar do que no receber. Essas foram as palavras de Jesus. E isso pode fazer diferença na sua vida e isso, consequentemente, fará diferença também na vida dos nossos irmãos. Então, você pode escanear esse QR Code para você ser levado até o número do WhatsApp e solicitar um boleto no valor que você quiser doar, ou você pode acessar e fazer uma transferência para essa própria conta aqui da igreja, que é uma conta específica para a campanha de cestas básicas. Outro aviso legal é sobre como você pode interagir na sua semana. Exatamente, o pastor Mário tem feito todas as segundas, quartas e sextas, às 9h30 da manhã, a sua live no seu Instagram, Mário S. Levi, @MárioSLevi, você vai lá, segue o pastor, então todas as segundas, quartas e sextas você vai ser notificado quando ele entrar ao vivo e participar das lives. Um tempo de crescimento, de amadurecimento, inclusive também de comunhão, sim, de comunhão mesmo sendo online. E aí ele está fazendo agora um estudo sobre o livro de Gênesis, muito bacana, então não perde, tá certo? Outro aviso importante é sobre o projeto Acredito 2020. A gente tem a intenção de ajudar muitas pessoas da nossa comunidade, você que está aí assistindo esse vídeo. E o que é o projeto Acredito? É uma forma de conectar as pessoas que têm conhecimento e que têm a capacidade de dar mentoria para algumas pessoas com outro grupo de pessoas que estão passando por alguma necessidade ou estão tentando se reinventar nesse momento de pandemia e estão precisando de ajuda. Então você vai olhar para esse link aqui, para esse QR Code aqui, você vai poder escanear do seu celular e ele vai te levar até um formulário. Lá você vai poder fazer duas coisas. Se você tem e entende que pode contribuir com conhecimento, treinamento para algumas pessoas dentro da sua área, você vai preencher a área onde você pode dar um treinamento. Se você está precisando de ajuda, existem duas formas de a gente te ajudar. Uma é você preenchendo os dados e dizendo em que área você precisa de um treinamento ou até mesmo querendo divulgar o seu produto. Então, escaneia esse QR Code, vai lá no nosso formulário, preenche e participa. Nós queremos abençoar a sua vida através do projeto Acredito 2020. Outro aviso bacana é sobre o nosso canal no YouTube. Olha só que interessante. Não sei se você já fez isso, mas é uma coisa super simples que vai te ajudar, vai facilitar muito a sua vida, que é ser notificado quando a gente entrar ao vivo. Por exemplo, como um culto como esse que a gente está começando agora, você seria notificado. Para isso, você precisa ir no nosso canal no YouTube, que é IP Nova Jerusalém, e se inscrever no nosso canal. Pronto, simples. A partir desse momento, você vai receber notificações todas as vezes que nós entrarmos ao vivo, inclusive como um culto como esse que você está assistindo agora, certo? E o último aviso que eu queria te dar é, na verdade, um desafio. Você está agora, geralmente, nesses 5 minutos agora, esse momento do pré-culto, nós começamos a disparar em alguns grupos da igreja o link de transmissão dessa mensagem de hoje. Então, eu queria te desafiar a você encaminhar esse link para alguém da sua família, algum amigo seu, seu vizinho, seja quem for. Abençoe a vida de alguém. E agora, se prepare, junta todo mundo aí, porque o nosso culto vai começar.
vida seja a verdadeira expressão e adoração a Ti, Deus. É só entrar no YouTube da igreja e clicar no link e se divertir com todas as histórias. Vai logo, eu já vou assistir. Tchau! Oi, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? A paz do Senhor esteja com todos vocês. Eu sou a Flávia. Eu sou o Edilson. Nós somos da Igreja Presbiteriana Nova Jerusalém e nós queremos dizer que estamos com muitas saudades, né, desse tempo que a gente está afastado. Nós servimos no Ministério de Integração e a gente sente muita falta de estar com os irmãos, de recebê-los ali naquela, todos os dias de culto, naquela mesa do cafezinho, e de congregar com todos e estar na nossa comunidade de fé, na nossa igreja. Eu gostaria de deixar um texto da Palavra de Deus para que a gente possa refletir. Está em Salmo 105, do versos 1 a 5. Louvai ao Senhor e invocai o seu nome. Fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Cantai-lhe salmos, falai de todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração daqueles que buscam ao Senhor. Buscai ao Senhor e a sua força. Buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Um grande abraço a todos e nós esperamos em breve estarmos juntos para celebrar o nome do nosso Deus, que é incrível e é maravilhoso. Está o Cordeiro que se deu. O seu poder, a morte ele venceu. Tem nas mãos o mundo a quem amou. Nos deu a vida e nos santificou. Aqui está o povo que escolheu andar, seguir a luz que ele nos deu. Em seu louvor viemos declarar, pois nos chamou de volta ao nosso lar. Nós viemos celebrar ao Rei que hoje vivo está. Cantemos, pois Ele está aqui e o louvor vai transbordar do nosso amor. Então veremos todas as nações um dia rendendo os seus corações, cantando
só Ele é Senhor, o Rei eterno, o nosso Redentor. E nós viemos celebrar ao Rei que hoje vivo está. Cantemos, pois Ele está aqui e o louvor vai transbordar o nosso amor. Viemos celebrar ao Rei que hoje vivo está. Cantemos, pois Ele está aqui e o louvor vai transbordar o nosso amor. Ao Rei que nos viveu, morreu, ressuscitou. Ao Rei que nos criou, viveu, morreu, ressuscitou. Louvor ao Rei que nos criou, viveu, morreu, ressuscitou. Louvor ao Rei que nos criou, viveu, morreu, ressuscitou. E nós viemos celebrar ao Rei que hoje vivo está. Cantemos, pois Ele está aqui e o louvor vai transbordar o nosso amor. Ao Rei que nos criou, viveu, morreu, ressuscitou. Louvor ao Rei que nos criou, viveu, morreu, ressuscitou. Aleluia! Aleluia! Nosso Deus não está morto, Ele está vivo. Ele habita em meio aos louvores da sua igreja. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Oh, oh, oh. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei.
junto aos teus pés. Pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que não sou apenas servo, teu amigo me Somente a ti, Jesus, eu te louvarei, não me importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti. Somente a ti, Jesus. Te louvarei. Te louvarei. Não me importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Aleluia. Aleluia. Somente a ti, Senhor, entregamos a nossa vida. te dou meu coração e tudo
nossa vida como oferta de louvor, Senhor, a Ti. Oh, Senhor, recebe a nossa adoração. Recebe essas canções, Senhor, que partem de corações, ó Pai, que decidiram Te entregar a vida, Senhor, como oferta de louvor. É assim que nós choramos, Jesus, e Te agradecemos pela Tua presença. Em nome de Jesus. Aqui é Felipe Lobão, eu sou líder desse PG maravilhoso, que eu amo tanto, o PG3. E a gente está aqui para dar um recado, para falar da importância que é estarmos juntos, unidos, mesmo que de maneira diferente, mas aqui pelo aplicativo, do quão tem sido precioso para nós estarmos juntos aqui por meio da tecnologia que tem nos facilitado o encontro. Temos estudado a palavra de Deus, nos edificado mutuamente. Tem sido muito bacana poder experimentar isso nesse período tão complicado que a gente está vivendo. Eu queria convidar os nossos líderes aqui, o Estevão e a Laura, para falarem um pouco dessa experiência e deixar essa palavra para vocês. Estevão. Está sendo muito bom, acho que apesar da distância, não poder estar perto da galera, mas a gente pode estar aqui se olhando e conversando. Eu acho que tem sido algo que tem deixado os dias melhores, né? O contato com um pequeno grupo, o contato com o pessoal da igreja, isso tem edificado a gente nesse momento de quarentena, nesse momento que a gente está dentro de casa e sem poder sair. Legal, legal. Queria agradecer pela palavra, Estevão, agradecer a todos e que logo, logo a gente vai estar junto. Tchau, tchau. Deus abençoe. Tchau! Oi, nós somos do PG4 de Jovens e nós temos um recado para você. Nós continuamos nos reunindo online, crescendo e caminhando juntos mesmo na quarentena. É um pedacinho da igreja dentro de casa. Através do PG que eu me aproximei mais da igreja, incluindo a classe de integração, que foi o PG que me levou a fazer. E eu entrei no PG depois do início da quarentena e tem sido muito boa essa comunhão. Eu incentivo a todos a fazer o mesmo e buscar o seu PG. É isso, gente. Então, nós estamos de portas abertas para quem quiser conhecer. Se você tem interesse, entre em contato com a liderança da igreja de alguma forma e participa com a gente de uma reunião. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção na sua vida, assim como tem sido na nossa. Tá certo? Tchau, tchau. 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 Nós estamos muito felizes porque alguns pequenos grupos, na verdade a grande maioria dos nossos pequenos grupos tem mantido os seus encontros através das plataformas da internet, os aplicativos, uma maneira em que nós temos de minimizar o distanciamento, a saudade que nós temos dos nossos irmãos e irmãs. Como você viu, você tem a oportunidade de participar de um pequeno grupo. Na descrição do nosso canal aí no YouTube, você vai encontrar um link. Se você clicar nesse link, você vai ser direcionado a preencher uma ficha. E que, ao preencher essa ficha, a secretária da nossa igreja vai direcionar você para um pequeno grupo de acordo com o seu perfil, de acordo com as características, como, por exemplo, o dia em que você pode se reunir, o horário em que você pode se reunir. A ideia é que todas as pessoas, principalmente os membros da nossa igreja, que não participam de pequenos grupos, possam estar interagindo e, como eu disse, tendo a oportunidade de ser pastoreado e também de pastorear outras vidas. Tem sido gratificante poder, toda semana também, me reunir, me encontrar com os líderes de pequenos grupos, através dos aplicativos como o Zoom, nós temos ali a oportunidade de proporcionar um espaço de escuta, um espaço de fala também, e assim poder estar pastoreando a vida um do outro e cuidando da vida um do outro. É a Nova Jerusalém, dando a oportunidade de pastorear a vida das suas ovelhas através dos pequenos grupos e através dos encontros com os líderes de PG. Você está sendo convidado a fazer parte dessa família também. Eu quero também agora
aproveitar esse momento para saudar aqueles que nos visitam de forma online. É uma alegria muito grande poder saber que pessoas que não são membros da nossa igreja têm dado a nós a graça de nos conhecer através das transmissões dos nossos cultos. Você que tem dado a nós essa honra, esse privilégio. Você está vendo aí no link na transmissão, um QR Code. Se você escanear, você vai ser direcionado a preencher uma fichazinha com os seus dados. Por que nós estamos incentivando as pessoas a fazerem isso? Porque a dar a nós a oportunidade de te conhecer, nós vamos entrar em contato com você para conversarmos um pouco, sabermos como você está, se você tem algum pedido de oração, se você tem algum motivo que gostaríamos que nós estivéssemos orando por você. Esta é a oportunidade que nós temos de te conhecer melhor. E quem sabe, quando nossos cultos presenciais voltarem, você também nos dá a honra de te conhecer pessoalmente. Prometemos que não vamos ficar te importunando com mensagens infinitas, com aquele bom dia, boa tarde, boa noite. Não, pelo contrário, nós só apenas queremos te conhecer e, quem sabe, mantermos oração constante pela sua vida. Nos dê esse privilégio, nós vamos ficar muito felizes. Nós vamos agora assistir um vídeo em que nós estaremos nos informando a respeito das nossas ações da Cesta Solidária. Você já pensou ver um lindo sorriso no olhar de alguém que está grato em receber uma cesta básica? É isso que nós estamos sentindo nesses últimos dias, onde nós, como igreja, podemos abençoar a vida das pessoas da comunidade, da Abenge, do interior. E nós queremos desafiar você para que possamos dar muito mais cestas, trazer muito mais alimento para a mesa dessas pessoas. Porque hoje nós estamos vivendo em cada lar uma igreja, mas aqui é o nosso lar também. E a gente queria muito lembrar você que é membro da nossa igreja para continuar trazendo o seu dízimo, sua oferta, porque nós precisamos manter, temos abençoado muitas vidas e nós queremos continuar contando com o seu apoio. Você vai ver aqui embaixo também a conta da nossa igreja e nós queremos contar também com o seu amor. Um grande beijo, que Deus abençoe. Esse momento de generosidade, que Deus tenha falado ao seu coração, amém? Pai, muito obrigado, nós te louvamos e te agradecemos, Deus, pelo privilégio de entender, pelo privilégio de reconhecer, Deus, sobre as nossas vidas, que tudo é teu e o Senhor tem nos dado com graça, tem derramado com graça sobre as nossas vidas. Nós oramos e te pedimos, Deus, que o Senhor multiplique bênçãos sobre a vida dos teus filhos, Deus, dos teus servos, e dá discernimento à nossa comunidade, à nossa igreja, para continuar abençoando, Deus, a nossa família, o corpo de Cristo e a sua igreja. É assim que nós oramos, já te agradecemos. Amém. Amém, meus queridos. Nós temos duas informações importantes a respeito das ações da nossa igreja. Uma sou eu que vou dar e outra daqui a pouco o Rômulo vai falar. Mas uma das ações da nossa igreja durante a semana tem sido as nossas lives, tá? Toda segunda, quarta e sexta, o pastor Mário tem feito as suas lives pelo seu Instagram, @MárioSLevi. Toda segunda, quarta e sexta, às 9h30 da manhã, no Instagram dele, no Instagram pessoal dele. Você pode acessar lá e vai participar de um momento de crescimento, edificação, conhecimento da palavra. Ele está numa série sobre o livro de Gênesis e você vai poder fazer isso. E essa semana começa as lives da Cíntia. Na verdade, elas retornam, né? Elas tiveram essa semanazinha de intervalo. Ela vai falar sobre o livro de Atos, tá certo? Terça e quinta, 18 horas, com a Cíntia também no Instagram dela, @CínthiaLevi, tá bom? E aí eu vou passar aqui para o meu parceiro dar alguns avisos importantes. Olá, pessoal. Estou aqui para falar sobre o Projeto Acredite 2020. Nosso projeto já está acontecendo, já está a todo vapor, já temos alguns grupos de trabalho formados, onde consultores estão prestando consultoria para as pessoas que pediram ajuda. Essas consultorias vão ser feitas via lives, via plataforma Zoom, Google Meet, enfim, de acordo com o que as pessoas colocaram lá nos seus formulários. Ainda dá tempo, temos muitas oportunidades, muita gente bacana para ajudar e creio que está sendo um tempo muito abençoado. Se você quiser fazer parte,
Acesse lá, novajerusalém.org.br/Acredite 2020 e tem lá a inscrição para você que quer ajudar e quem quer ser ajudado. Hoje estamos lançando o Sua Rede. O que é o Sua Rede? É uma plataforma onde vamos ter os serviços oferecidos pela nossa comunidade. Então, já temos alguns serviços lá, odontológicos, automotivos, enfim. A nossa ideia é que antes de você procurar um serviço, você vá lá na nossa plataforma e veja se já tem algum serviço que a nossa comunidade está oferecendo. E assim a gente fomenta o negócio local da nossa comunidade e abençoa nossos irmãos. Você pode se inscrever lá também para poder divulgar ou mandar mensagem no direct, enfim, mandar para mim também, que a gente consegue colocar lá a sua empresa e seu serviço. Deus abençoe e vamos ficar agora com a mensagem. Eu olhei a tristeza nos olhos e sorri, mesmo quebrantado pela vida que escolhi. Da cada estação fugi, como as árvores eu permaneço no mesmo lugar. No outono, no inverno eu espero primavera chegar. Da distância avistei a alegria e a esperança. Das migalhas que desperdiçamos faremos jantar. Eu voltaria pra tentar me avisar que o caminho será escuro, mas que Cristo é a luz do mundo. Deixe Ele te falar quem você é. Só a cruz esconderá
brisa nos olhos e sorrir. Amém. Queridos, louvado seja Deus pela sua vida, por você estar aqui conosco hoje. Antes de começar a ministração da palavra, eu gostaria de orar por uma pessoa que está internada na UTI. O nome dela é Mônia, está com dificuldade respiratória e talvez a Mônia represente tantas outras por quem temos orado, que estão experimentando as dificuldades do Covid agora. Vamos orar juntos, clamar por saúde, por intervenção divina. Deus querido, em nome de Jesus, Senhor, nós oramos pela Mônia e oramos por todas as pessoas que estão internadas agora, Pai, e clamamos por misericórdia do alto. Nós te pedimos, Deus, tem misericórdia dessas vidas, Senhor. Toca, Senhor, no coração dos médicos, dos técnicos e dos profissionais de saúde que estão cuidando destes enfermos. Dá a eles, meu Deus, vigor renovado, disposição e paixão pela vida, que eles continuem dando o seu melhor. Clamamos pela vida da Mônia, clamamos pela vida da Dona Graça, mãe da Tâmara. Senhor, nós te pedimos pelos enfermos e clamamos por cura, Senhor, por plena restauração, em nome e pelo poder de Jesus Cristo. Juntos dizemos amém. Amém. Glória a Deus. Muito bom nós estarmos juntos aqui para compartilhar da palavra. E eu já te convido a abrir sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 5. Vamos ler um trecho da história do povo de Israel que está no livro de Josué, no capítulo 5. Encontre o verso 13. Enquanto você abre, deixa eu te dizer, queridos, essa semana, só essa semana que passou, eu fui ao cemitério 2 vezes, prestar as minhas condolências, dar o meu abraço e oficiar cerimônias fúnebres. Tem sido dias difíceis, irmãos, e nessas horas é que a gente lembra das palavras dos discípulos para o Senhor Jesus, quando disseram: Mestre, para onde iremos, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Você já pensou nisso? O que seria de nós nessa pandemia se não fosse a palavra de vida eterna do Senhor Jesus? Por isso que nessa hora, para tudo, para ouvirmos a palavra. Então acompanhe comigo a leitura de Josué, capítulo 5, a partir do verso 13. Estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: Você é por nós ou por nossos inimigos? Nem uma coisa nem outra, respondeu ele. Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se, rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou: Que mensagem o meu senhor tem para o seu servo? O comandante do exército respondeu: Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué as tirou. Vamos orar? Deus amado, mais uma vez, Senhor, nos colocamos na tua presença, diante do teu altar de graça, onde encontramos misericórdia, para que o Senhor tenha misericórdia de nós e fale conosco, palavras de vida eterna que venham do teu trono nessa hora, Senhor, para todos os que estão ligados nessa transmissão, ou que ouvirão algum tempo depois, que sejam palavras de vida eterna, de consolo, de cura, mas também de desafio e engajamento. Nós te pedimos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. O Josué aqui estava numa pausa entre pedras. Deixa eu te explicar o porquê. Logo no capítulo 4, bem antes de onde nós acabamos de ler, logo antes de onde a gente leu, no capítulo 4, o Josué lidera o povo por uma travessia miraculosa.
ele atravessa, segundo a palavra, a pés enxutos as águas do Rio Jordão. Deus segura a correnteza do Rio Jordão, diz que a água que vinha do norte parou, as águas que seguiam na direção do Mar Morto secaram completamente e o povo passou por ali. E Deus diz: esse feito foi grande o suficiente para que vocês esqueçam rápido dele. Então Deus propõe algo a Josué: peça que cada líder das tribos que estão ali passando, os que estão carregando a arca, eles peguem uma pedra onde os seus pés pisaram, no leito do rio. E eles pegaram essas pedras, Josué junta essas 12 pedras e ergue um memorial. E Deus diz no capítulo 4, verso 7, essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. Memorial perpétuo é aquilo, qualquer hora dos anos para frente, que o povo olhasse para trás, enxergaria esse memorial de quando Deus os fez passar a pés enxutos pelas águas do Jordão. Estava lá, uma pedra ou um conjunto de pedras de um lado. Do outro lado, ainda por chegar, no capítulo 6, a gente vai ver, tem as pedras da imponente muralha de Jericó, a cidade que está agora entre o povo e a conquista da terra prometida em Canaã. A narrativa que vem se desenrolando, portanto, é a narrativa deste povo que sai do Egito sob a liderança de Moisés, perambula pelo deserto durante 40 anos pedagógicos, a geração deste povo reclamento, murmurador, de certa forma infiel aos feitos do Senhor no Êxodo. Esta geração passa, uma nova geração agora é liderada por Josué, o sucessor de Moisés, e continuam esta narrativa que é o plano de Deus, o propósito do Senhor na história daquele povo. Deus estava e continua escrevendo essa história de como ele iria cumprir as suas promessas. Uma promessa feita lá atrás para Abraão, patriarca do povo de Israel, de que lhes daria uma terra prometida. Essa promessa continua e agora Deus está realizando, cumprindo esta promessa. Então, há um propósito de Deus se desdobrando e acontecendo. Ali, naquela hora em que Josué está posto entre dois conjuntos de pedras, um conjunto que lhe lembrava uma vitória recebida, outro conjunto que antecipava uma vitória que ainda não era, mas que já fora prometida. Nós caminhamos as nossas vidas, pelas nossas vidas também entre pedras. Eu diria que essas pedras, na narrativa do Êxodo, do livro de Josué, e na narrativa das nossas histórias, essas pedras são os desafios que a gente enfrenta, os obstáculos que a gente tem que superar. No caso do Rio Jordão, as águas não eram tão profundas e violentas quanto foram as águas do Mar Vermelho, que Deus também havia aberto. Mas Deus pega aquelas pedras, talvez um tanto quanto inexpressivas fisicamente, mas ricas e expressivas de significado, no simbolismo de que Deus havia secado o rio para eles passarem. Não deixam de terem sido pedras, obstáculos, desafios a serem superados, não tão imponentes quanto as próximas pedras da muralha de Jericó, mas pedras reais. E assim é a nossa jornada, nós também caminhamos pela vida entre pedras, umas pedras fáceis de passar por cima, de superar, aí a gente guarda a lembrança preciosa, outras pedras imponentes e aparentemente intransponíveis, difíceis de atravessar, senão impossíveis aos nossos olhos, como as pedras da muralha de Jericó, mas fato é que assim como Josué se pôs entre pedras, nesse diálogo aqui que tem com o anjo do Senhor, nós vivemos nossas vidas entre pedras. E Josué respondeu de maneira equivocada nesse momento entre pedras. Talvez algumas coisas estivessem povoando o seu coração enquanto ele se punha
no meio dessas duas vitórias, uma vitória realizada lá no Jordão e uma vitória ainda não realizada, mas prometida diante das muralhas de Jericó. Naquele momento, mesmo sabendo que servia a um Deus que já havia lhe dado vitória e lhe prometido uma próxima vitória, mesmo assim, Josué vacilou, titubeou, perdeu o prumo. E se as nossas vidas também são vividas entre pedras, de um desafio ao outro, vale a pena a gente se perguntar, o que é que a gente pode aprender? Que ensinos estão neste trecho curtinho? Você reparou que eu li 3 versículos apenas, dessa narrativa em que Josué se põe entre dois obstáculos, mas responde de maneira equivocada. Eu queria aprender algo com vocês hoje, queria juntos considerar os 3 momentos, um em cada versículo deste que lemos. E eu vou começar no verso 13, porque o verso 13 diz que o Josué já estava perto de Jericó. Ele já estava quase diante da próxima vitória. Mas aí ele olha para o alto e vê um homem. Veja bem, num ambiente militar da antiguidade, era muito comum nas vésperas de uma batalha. Josué estava perto de Jericó, estava quase acontecendo a batalha. Nas vésperas de uma batalha, algum exército mandaria um mensageiro falar no acampamento do exército inimigo, ou oposto. Josué confunde esta visão que ele está tendo como se fosse um destes mensageiros, mas ele não discerne bem se o mensageiro é do exército de Jericó, que o esperava, ou se era do seu próprio exército. Ele diz assim, ele viu um homem e pergunta, você é por nós ou você é contra nós? Você é dos nossos ou você é dos nossos inimigos? Primeiro vacilo de Josué. Neste momento, entre pedras, o Josué não discerne a presença de Deus. Quem estava ali era o próprio Deus, representado pelo seu enviado, pelo seu anjo. A palavra anjo vem do grego angelos, que significa o mensageiro, aquele que personifica a palavra de Deus naquele momento. Josué não discerniu isso. A gente lembra de um patriarca, bem antes aqui de Josué, chamado Jacó, que quando vai ter aquele episódio de ter seu nome transformado para Israel, que seria o pai desse povo todo que o Josué está levando agora para Canaã, o Jacó adormece lá no capítulo 28 do livro de Gênesis, num lugar que ele vai dar o nome de Betel, e ele tem uma visão maravilhosa de Deus, e ele vê anjos, e ele vê a glória de Deus manifesta, mas quando ele acorda, semelhantemente a este não discernimento do Josué, o Jacó também admite, dizendo no verso 16, Deus em verdade esteve aqui e eu não percebi. Sabe, queridos, nesta dinâmica das nossas vidas, às vezes, mesmo estando nós entre pedras, nós não discernimos a principal presença que está conosco. O Josué não discerniu, o Jacó não discerniu, e assim nós caminhamos pela vida sem discernir. E vale uma pergunta, por que essa dificuldade? E eu digo para você que nos nossos dias hoje, tem pelo menos 3 coisas que nos atrapalham muito a discernir a presença de Deus nos momentos em que a gente está posto entre obstáculos na nossa jornada. Primeiro é a pressa. A gente vive com pressa. A gente vive correndo, a gente vive pensando no próximo evento, compromisso, horário marcado na agenda. De certa forma, na nossa modernidade que nós vivemos, esta pressa, este acúmulo de tarefas para os quais a gente tem que andar em ritmo acelerado, virou até uma forma de status. O sujeito fica bonito na foto, se ele for um sujeito sempre muito ocupado. Só que com este ritmo de vida apressado, a gente não para atentar para as coisas. A gente não discerne se Deus está presente ou não, se Deus está à frente daquele empreendimento ou não, e a gente erra bem mais do que deveria. Não é verdade, queridos? O segundo aspecto que nos tolhe essa capacidade de discernir a presença de Deus é a ansiedade. A gente vive se perguntando, qual será a próxima pedra? Acabei de passar por uma, qual será a próxima?
É um estado contínuo de antecipação. Agora, se essa antecipação te ajudar a se preparar e planejar, ela será uma antecipação positiva, salutar. Mas você sabe que existe a antecipação adoecedora. É aquela que paralisa o sujeito. É aquela que gera uma ansiedade tal que você se enche deste medo paralisante. Então, com este coração ansioso, sempre preocupado com o próximo bucho que a gente vai ter que resolver lá na frente, a gente perde também a capacidade de discernir que ao longo de todo o processo, seja com pedras grandes ou pequenas no caminho, Deus está conosco. Então, é a pressa, é a ansiedade, mas é também a tristeza, gente, é o coração abatido, que parece fechar os céus diante de nós. Como eu disse no início, só nessa semana que passou, fui 2 vezes ao cemitério. Eu fiz o que esta música nos disse aqui agora, olhei a tristeza nos olhos de gente que estava abruptamente se despedindo de familiares. Enterramos 2 senhoras essa semana, uma que já foi da nossa igreja, outra que era mãe de um amigo meu e que me chamou para estar ali, dando uma palavra de bênção e consolo à família, e o que se via nos olhos era a tristeza de alguém que foi roubado do direito de conviver com um familiar relativamente jovem, mas que partiu precocemente, inesperadamente. Esses momentos da vida em que entre uma pedra e outra, este embate emocional nos pega de surpresa, nos privam, nos cegam a vista para o Deus que nos consola, que mesmo no meio da tristeza e do ambiente da morte, segura na nossa mão. Nessas horas, queridos, em que o coração chora, é como se a gente esquecesse que no vale da sombra da morte, ainda ali, o Senhor está conosco. Então, neste primeiro ponto da história do Josué, ele perde a dimensão de que Deus estava presente. O que fez o Josué perder, o texto não deixa claro, mas na sua vida e na minha vida, nós sabemos, às vezes a pressa, às vezes a ansiedade, e certamente a tristeza desses dias maus em que vivemos, pode fazer fugir do nosso espectro, do nosso olhar, a presença de um Deus que está ali conosco e que diz, olhe a tristeza nos olhos e sorria, porque eu estou contigo. Amém, queridos? Uma segunda atitude ou postura, eu diria, que o Josué teve e que mostra como ele estava vacilante naquele momento tão decisivo entre as pedras, é porque o Josué limitou a sua visão de realidade. Por um lado, ele bloqueou completamente a visão de perceber Deus presente naquela situação. Só que agora, num segundo momento, você vai ver aqui que ele está limitadíssimo na forma como ele percebe a realidade dele. Olha o que é que ele pergunta para o anjo, e a resposta vem logo no verso 14. Você é por nós ou você é pelos nossos inimigos? E o anjo, representando ali Deus, diz assim, nem uma coisa nem outra. Sabe, o Josué nesse momento aqui estava com uma visão de mundo muito limitada. É aquela visão que divide o mundo entre nós e eles, entre os que estão certos e os que estão errados. Neste mundo só existe 2 vias, 2 lados, ou é da direita ou é da esquerda. Percebe o que eu estou dizendo? Este mundo polarizado que a gente vive é um mundo que perdeu esta dimensão correta da realidade. Porque no mundo onde Deus opera, onde Deus está agindo e desdobrando, desenrolando a sua narrativa, cumprindo os seus propósitos, não existe apenas 2 lados. Tanto é que o anjo vem e diz o seguinte, olha, nenhum nem outro. Eu estou aqui a serviço dos propósitos do Senhor. Se eu dissesse assim, uma terceira via. Josué só estava enxergando 2 possibilidades. Mas o anjo diz o seguinte, olha Josué, se você estiver contra ou fazendo algo errado à luz da vontade do Senhor, eu não estou do teu lado. Também não estou do lado de Jericó, porque eles agora são inimigos para você. Então o anjo diz, eu estou a serviço
do Senhor dos Exércitos. Eu estou a serviço daquele cujos propósitos são sempre maiores. Então a pergunta não é se Deus está do meu lado ou do lado do outro. A pergunta é se nós estamos do lado dos propósitos de Deus. Você sabia que pode ter igrejas do lado de quem Deus não está? Pode ter crentes com ganância por mais e mais e mais e passando por cima de vidas, desconsiderando a dor do outro. E Deus não estará do lado dessas pessoas, como também não está do lado do ímpio. Deus está sempre do lado dos seus propósitos, por amor ao seu próprio nome. É o que ele diz através do profeta Isaías. Me lembrei desse texto no capítulo 48, lá no verso 9, olha o que é que Deus diz, e que nos mostra essa terceira via, que desfaz esta polarização, do lado de quem Deus vai estar. Olha o que é que diz o profeta Isaías, e é Deus falando a respeito dele próprio. Ele diz assim: por amor do meu próprio nome, eu adio a minha ira, diz o Senhor. Por amor do meu louvor, eu a contive para que você não fosse eliminado. Ele fala para Israel, verso 10. Veja, eu refinei você, embora não como prata, eu o provei na fornalha da aflição. Por amor de mim mesmo, eu faço isso. É como se Deus estivesse dizendo, olha, eu sei o caminho que eu devo seguir. Por amor ao meu nome, significa, é porque eu sei que os meus propósitos são sempre certos, porque eu sou o Criador dos céus e da terra, e o dono da história. É por amor aos meus propósitos, que eu estou seguindo nesta direção. Então a pergunta não é do lado de quem Deus está nesta batalha. A pergunta é se você já se rendeu aos propósitos de Deus, em nome de Jesus. E aí, irmãos, vem a terceira parte do texto, que é o verso 15. Porque Josué, depois de ouvir que Deus não está nem do lado dele, nem do lado de Jericó, mas que Deus está, por amor ao seu próprio nome, fazendo acontecer os seus propósitos, dá um checkmate para Josué. Josué então pergunta, ok, eu me rendo. E aí ele fala, qual a mensagem que o Senhor tem para mim? E Deus vai dar a mensagem. Se você seguir no capítulo 6, a mensagem do anjo da parte de Deus chega até Josué. Mas antes Deus confronta Josué com algo que nós já ouvimos em outro lugar. Deus chega para Josué, em outras palavras é como se ele dissesse assim, Josué, eu de fato tenho uma mensagem, vou te dizer qual é. Mas antes, ele fala, verso 15, tire as sandálias dos pés, pois este solo é santo. Você lembra desse texto lá no livro de Êxodo, Deus chamando Moisés para perto da sarça ardente, e o Moisés ali chega confuso, não sabe o que está acontecendo, e Deus fala a mesma coisa. Primeiro lugar, Moisés, a gente vai conversar aqui, eu vou te contar quais são os meus propósitos, então tira as sandálias dos pés, porque o solo em que você está é santo. Vamos mastigar um pouco essa palavra, que Deus deu lá para Moisés em Êxodo 3, e Deus está dando para Josué agora, no livro de Josué, capítulo 5. Primeiro você precisa lembrar de algo muito simples. A Bíblia não foi escrita em português, muito menos em inglês, né? Apesar de ser a língua universal. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Mas quando a gente lê esta palavra de Deus para Josué em português, a gente perde muito do sentido do que está sendo dito aqui. Porque o português é muito bom para descrever o mundo físico. Eu chego e digo, isso é um copo, e dentro desse copo tem água. Ainda que você não esteja vendo esta imagem do copo com água dentro, se eu apenas lhe propuser esta afirmação descritiva de que há um copo com água, você mentaliza. Você pensa num copo, pode ser de plástico, de madeira, de vidro, de metal, com água. A água pode estar turva, pode estar clara. Então, a língua portuguesa ela é muito boa para descrever o mundo físico, mas não é tão precisa para descrever sentimentos, um mundo um pouco mais imaterial. Por exemplo, no português eu digo que amo a Deus.
Você entende o que eu estou dizendo? Mas aí eu vou dizer que amo chocolate. Então o verbo amar, ele não carrega consigo a precisão, o sentido da palavra quando você está empregando ela numa frase, percebe? Agora vamos para o hebraico. O hebraico definitivamente não é uma língua para descrever o mundo físico. Por exemplo, as palavras do hebraico para as cores descrevem apenas as cores primárias. Se você quer sair do espectro de cores primárias, você tem que entender pelo contexto. Não há muita precisão para descrever o mundo físico. Agora, o hebraico é definitivamente um idioma rico para expressar a alma, para colocar sentimentos de maneira muito clara e precisa, para expressar e dar sentido profundo àquilo que não é material. Então, a palavra que está registrada em hebraico aqui é o seguinte: o solo onde você pisa é santo. A palavra santo, no português, nos diz o quê? Não diz muita coisa, sabe por quê? Porque o santo você pode confundir com uma estatueta de alguém que viveu numa outra época e que teve uma vida piedosa. Ou santo você pode pensar, inclusive o Pentágono diz que as guerras chamadas santas, a Holy War, custa 2 vezes mais caro do que uma guerra que não é santa. Tanto mais caro no sentido econômico, no sentido de violência e de efeitos colaterais para uma sociedade. Interessante esse dado. Então você pode dizer que algo é santo, querendo dizer talvez que tentando trazer uma ideia de ênfase, de mais, de intensidade. Por exemplo, é santo aquele que se devotou mais a Deus. A guerra é santa porque ela é mais violenta, percebe? Então não é tão preciso aqui. Só que no hebraico a palavra é kadosh. E kadosh, que foi traduzido para nós como santo, na verdade significa algo cheio de significado, propósito e plenitude. Se algo é kadosh, este algo é capaz de acrescentar à história de alguém sentido, direção, senso de propósito, uma plenitude que não se compara. E então Josué, entre uma pedra e outra, se depara neste momento agora cheio de significado, porque diz: esse chão onde você pisa, o chão da sua vida agora, imprensado entre essas 2 pedras, é um lugar cheio de kadosh, cheio de significado e de plenitude. Aí diante desta santidade, o anjo faz uma advertência: tire, portanto, as sandálias dos pés. E para a gente entender bem, eu te chamo de novo a pensar aqui comigo. Uma sandália ou um sapato, na época não tinha sapato de couro ou de tecido, como a gente tem hoje. Uma sandália, ela tem uma função na vestimenta, diferente de uma camisa ou uma calça, por exemplo. Uma camisa, ela nos protege, ela nos abriga contra o frio, ela nos dá decoro. Ninguém vai sair andando de peito nu aqui. Já pensou? Eu sem camisa aqui pregando? Seria feio, né? Esteticamente e do ponto de vista do decoro. A calça, igualmente, ela nos abriga do frio nas pernas, ela nos dá decoro para ir e vir. Agora, o sapato pode até nos dar também algum status, mas acima de tudo o sapato protege a sola dos nossos pés. Uma vez eu fui correr descalço. Estava numa moda aí que a turma tinha que ter uma tal de pisada natural, e nessa pisada natural a gente ia usando tênis com cada vez menos absorção de impacto, até você conseguir sair do tênis e correr descalço. Olha que experiência infeliz. Machuquei o pé todo, cada pedrinha, e as pequenas eram as mais dolorosas. Mas eu me recordo que eu pisei em falso, entre uma pedra e outra, num paralelepípedo, e passei 1 mês com a panturrilha lesionada. Mas um sapato que absorva ali o impacto da corrida, ou um solado de couro ou de borracha qualquer, o solado desta sandália de Josué certamente o protegia das pedras ao longo do caminho. E queridos, esse caminho é a jornada da nossa vida. O chão que nós pisamos, com pedras grandes ou pequenas, com coisas que doem
ou outras que apenas dão uma torção, mas não perfuram. Este chão sobre o qual Deus disse para Josué tirar as sandálias, este chão é o palco da nossa vida, e neste palco há uma corrida, e nesta corrida nós temos pedras no caminho. Agora, se eu creio que os propósitos de Deus são maiores e melhores do que os meus planos, que Ele está no controle da história e me ama, eu vou saber que cada pedra ao longo do caminho, trazendo ela dor ou não, pode ser um pedaço de chão onde Deus quer que eu aprenda algo. Faz sentido para você? E por isso Deus chega para Josué e diz: tire as sandálias dos pés. Às vezes a gente não tira os sapatos nessa jornada da vida. E os sapatos agora não são mais apenas itens do vestuário com solo de borracha. Os sapatos são muitas vezes as nossas defesas, os nossos mecanismos de proteção emocional. A gente não tira o sapato porque nessa jornada da vida tem muita pedrinha que vai nos trazer dor. Umas são dores agudas, como uma pedrinha pequena e pontuda, outras são dores mais grotescas e permanentes, como um desnível que te faz quebrar o tornozelo. Para nos protegermos dessas pedras, a gente calça a sandália. E o anjo insiste com Moisés: Moisés, esse solo em que você está pisando, ele é santo, ele é cheio de kadosh, e por isso ele é um lugar que vai trazer a você significado e plenitude. Todo o propósito de vida que eu tenho para você dentro dos meus propósitos, estão aqui agora, entre as pedras do caminho, Josué. Você vai continuar calçado? Tira esse sapato, porque neste chão da vida tem muito significado e muita plenitude, Josué. E eu falo aos muitos Josués que estão me ouvindo aqui agora, seja homem ou mulher. Este solo é kadosh. Está cheio de coisa aqui que eu quero que você experimente. Mas se você caminhar pela vida, sempre se protegendo, sem capacidade alguma de passar pelos sofrimentos, onde muitos deles eu tenho lições preciosas para te ensinar, Josué. Você vai passar pela vida sem sentir aquelas pontadas, ora aguda, ora não dolorosa, mas a partir das quais eu agrego significado e propósito na sua vida, Josué. E assim, o encontro entre as pedras do Jordão, memorial eterno, e as próximas pedras intransponíveis e gigantescas das muralhas de Jericó, desta forma Deus para Josué, antes de dar a ele a promessa de que a muralha cairia, e Deus diz: nós vamos conversar aqui agora, então tem que ser sem sandália. Se você está disposto a se engajar nessa trajetória chamada vida, neste caminho entre pedras, tem que ser sem máscara, sem proteção. Pode ir segurando na minha mão. Tem horas que vai doer, mas tem horas que você vai ver claramente a minha mão segurando na sua. E ainda que doa, você estará ciente de um propósito maior. Amém, queridos? Deixa eu concluir lembrando a você de uma cena inesquecível do Evangelho de João. Jesus está à mesa com os 12 homens que ele escolheu para segui-lo. E ali, Jesus se despe do seu robe, se enrola com uma toalha, se ajoelha diante deles, e você sabe, vai lavar-lhes os pés. Mas antes, para que os pés pudessem ser lavados, muito provavelmente, Jesus lhes tirou a sandália. Eu creio na presença desse Deus, que nos ama tanto, e que conquistou a um preço tão alto, a possibilidade de termos plenitude e propósito nas nossas jornadas, que mesmo diante da nossa relutância em nos despir das sandálias de proteção, Ele nos olha com um olhar muito terno e diz: pode confiar. Enquanto diz isso, eu sinto Ele pegar no meu tornozelo, desamarrar os cadarços do meu sapato e dizer:
Pode confiar, eu sei que a vida não é fácil, eu sei que existem espinhos no caminho, eu sofri com eles, mas aí a gente confia, estica a perna e diz, amém, Senhor. Ele pega no tornozelo, tira o sapato e diz, bota o pé no chão, porque este chão que eu conquistei para você, ele é kadosh. Você não precisa andar de um lado para o outro, apressado, sem perceber a minha presença, olhando apenas com a visão limitada que você tem. Num chão que é kadosh, você enxerga a terceira via, os meus propósitos, cientes de que vai ter dores pelo caminho, mas eu não só as curo, como ensino para você que a partir delas, eu estou fazendo de você um homem ou uma mulher melhor do que você foi ontem. Que Deus te abençoe nessa caminhada, que Ele desamarre os cadarços da sua sandália, mas que esta voz insista no seu coração, tire as sandálias, porque a vida é kadosh. Vamos orar? Senhor nosso Deus, estamos aqui para te agradecer nesta manhã, pela tua palavra, pela riqueza da tua voz, que atravessa séculos, e que quase 30 séculos depois, em que essa história aqui aconteceu, a tua palavra chega até nós como uma mensagem que perfura o nosso coração, que nos toca a alma, e que nos chama a uma vida mais rica de plenitude, cheia de significado. O Senhor nos bota nesse chão e diz, este chão é santo. Esta jornada entre as pedras do caminho é uma jornada cheia de kadosh, portanto não caminhe por ela com um coração insensível. Deus, obrigado por esse desafio, Senhor. Nessa hora nós te pedimos que o Senhor nos acolha, que o Senhor nos encha e que o Senhor nos envie para este mundo que está diante de nós, com pedras pequenas ou grandes, algumas que doam, outras que não, mas que em qualquer cenário que o Senhor nos envie no poder e na força do teu Espírito, para cumprirmos os propósitos que o Senhor tem para esse mundo, para essa história. Da mesma forma que o Senhor usou esse homem, Josué, que vacilou diante do encontro contigo, que o Senhor nos una, meu Deus, na nossa limitação, mas que o Senhor nos use de maneira poderosa, em nome e para a glória de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Aleluia. Vamos cantar mais um cântico e depois a gente volta para encerrar. Queridos, eu queria trazer uma palavra para a igreja agora, especialmente para aqueles que são membros e frequentadores da Nova Jerusalém. Antes da gente encerrar com a bênção, eu queria dizer o seguinte: aqui em Fortaleza, a nossa realidade de isolamento social, ela permanece. Algumas cidades no norte do nosso estado ainda estão em regime de lockdown, e a gente vê o governo e o município bastante empenhado nos esforços de conter a disseminação do coronavírus e diminuir o número de doentes com o Covid-19. Pois bem,
existe um grupo de trabalho junto ao governador, ao secretário de saúde, tanto do estado como do município, considerando as possibilidades de retorno gradual e consciente às atividades da cidade, do estado como um todo. Este grupo de trabalho, participam deste grupo de trabalho representantes de diversos segmentos da nossa cidade, inclusive um representante que nós escolhemos num grupo de pastores para representar a igreja do Senhor Jesus aqui em Fortaleza, particularmente a igreja evangélica, tá? E tem sido feito um trabalho muito bom, a gente tem colocado nossas opiniões, etc., e ficou decidido, então, num documento já oficial por parte do governo, que na segunda fase, ainda estamos na primeira fase, na segunda fase deste projeto de retorno consciente, as igrejas evangélicas poderão voltar às suas reuniões. Esta segunda fase, provavelmente, se os números continuarem decrescendo, esta segunda fase começará no dia 22 de junho. Possivelmente no próximo domingo 21, já se consiga uma antecipação de um dia para que igrejas voltem a funcionar. Pois bem, dada esta informação oficial, eu queria lhes trazer a nossa decisão como liderança da igreja. Nós decidimos que, decida o que decidir o governo, nós não vamos voltar no dia 21 ou 22 de junho agora. Não o faremos por algumas razões restritas ao nosso contexto de igreja. Tem muitas outras igrejas que estão se planejando para voltar às suas atividades presenciais o quanto antes. Eles têm as razões deles. No nosso caso, pensando no nosso contexto, na nossa estrutura física, na faixa etária dos nossos membros, no enorme número de crianças que nós temos, nós decidimos não apressar as coisas, é uma decisão particular do Conselho da Nova Jerusalém, nosso corpo de líderes, que de maneira muito responsável, pensando na nossa realidade, decidiu que quando virar o mês de julho, na primeira semana de julho, se as igrejas já estiverem neste retorno gradual, nós sentaremos e consideraremos a possibilidade do retorno. Ainda que este retorno seja cheio de restrições, por exemplo, só vai poder estar no mesmo auditório 20% da capacidade deste auditório. Quando nós assim o fizermos, haverá uma idade que é considerada faixa de risco, que não vai poder vir para a reunião. As crianças ainda não poderão vir, porque criança não se aguenta, vai se abraçar, se pegar, etc. Então, tudo isso está no documento oficial que o governo está propondo para este retorno gradual dos ajuntamentos. A nossa decisão como igreja é uma decisão baseada, repito, no nosso contexto e na nossa realidade. Então, pensando no bem-estar dos nossos membros, para a gente não prejudicar e começar a promover o alastramento do vírus novamente, nós decidimos que em junho ainda não é tempo de retornar às reuniões presenciais no auditório. Amém? Fique certo que a igreja não parou, hora nenhuma. A igreja não deixou de ser essencial, até porque não é o presidente, o governador ou o prefeito que decidem se a igreja é essencial ou não. Ela é essencial porque o Senhor Jesus assim determinou. O que não é essencial é reunião em auditório, onde a gente canta um louvor e sem perceber o vírus pode pegar alguém que está 2 cadeiras depois. Então, pensando nisso, nós não estamos com pressa, estamos com muita saudade, é verdade, mas em julho, na primeira semana, a gente conversa e decide se volta, se já é o tempo de retornar para as atividades do nosso auditório. Amém, queridos? Vamos então agora nos despedir com a bênção do Senhor Jesus. Depois o Ministério de Louvor vai nos caminhar para o final desta transmissão. Eu queria que agora você fizesse assim em casa, ó. Levanta a palma das suas 2 mãos, em atitude de recebimento. Você está assim, oh Deus, eu preciso que esta palavra encontre lugar no meu coração. A palma da mão para cima é você dizendo o seguinte: Jesus, tira as minhas sandálias para a gente caminhar com ou sem dor, mas na certeza que os teus propósitos estão acontecendo. Vamos receber a bênção então. Recebam, queridos,
que o amor de Deus, nosso eterno, bondoso e soberano Pai, o Senhor da história, a graça de Jesus Cristo e a cura que temos em seu sangue nos acompanhe, e que o poder do Espírito Santo seja conosco, para continuarmos nesta caminhada por entre as pedras, não só com a certeza da vitória, mas com ênfase no compromisso que temos de viver os propósitos do Senhor. É o que oramos agradecidos e recebemos em nome de Jesus. Amém e amém. Uma boa semana para todos. Celebrar ao Rei que